Sabe aquela mulher que quando chega parece que tudo ao redor dela brilha? Ela fala de um jeito que te faz prestar atenção. Ela se comporta de uma forma que faz você olhar. É um magnetismo que é muito maior do que a gente pensa, muito mais poderoso do que a gente consegue racionalizar. Ela é irresistível e todos nós já passamos por isso, de ver uma mulher e pensar: nossa, eu adoraria ser como ela. Pois bem, hoje eu vou te trazer 7 dicas para você aumentar o seu magnetismo pessoal e começar pouco a pouco a se tornar essa mulher. Então ajeita a sua postura e vamos discutir agora sobre coisas que você pode colocar em ação e ver as pessoas ao seu redor ficando completamente hipnotizadas, de pouquinho em pouquinho, tá? Porque depois vem gente aqui nos comentários falar assim pra mim: "Ah, mas é porque eu tava pensando que eu ia fazer isso, pá, todo mundo ia ficar babando por mim." Não, o que encanta é consistência. Todos têm dias bons, mas quem consegue ter dias bons todos os dias é a pessoa que vai ser realmente percebida como extraordinária. Vamos? Então, para começar pela dica 1, nós vamos falar sobre aquela que eu já disse em diversos vídeos. Nada é mais magnético do que o mistério, principalmente quando ele é calculado, quando ele é sem querer. Mas por que, Lilith? Bom, o cérebro humano é viciado em completar lacunas. Então, quando você não entrega tudo sobre você, seja sobre a sua vida social, sobre os seus comportamentos, você vai soltando pequenas dicas, mas não muito. Você vai começar a ativar a curiosidade das pessoas. Elas começam a pensar: nossa, ela é uma espécie de enigma. Ela tem tantos pequenos pontos que eu não consigo decifrar. Isso é algo extremamente poderoso que eu mesma uso. Por exemplo, muitas pessoas se surpreendem com o meu gosto musical. Que tipo de música vocês acham que eu gosto? Mas então, como você pode começar a usar isso? Primeira coisa que você pode e deve fazer é: não poste tudo nas redes sociais. Escolha o que postar. Nada de foto feia, nada de foto chorando, nada de ai, que dia ruim. Nananana. Apenas aquilo que estiver alinhado com a imagem que você quer passar. Outro ponto que faz você aparentar ser extremamente misteriosa para as pessoas é pensar antes de falar, mas literalmente pensar. Então, não tenha medo de fazer pequenas pausas e ficar em silêncio. E se a pessoa olhar para você, você fala: eu estou pensando. E pense realmente no que você vai dizer. Tem muitas pessoas que falam: eu tava conversando e aí eu soltei tudo. Quando eu fui ver, nossa, eu contei minha vida inteira pra pessoa. E está tudo bem você contar a sua vida inteira pra pessoa, se for alguém que você está ali num momento de troca, assim, excepcional. Agora, se você faz isso com todo mundo, não, meu amor. Você vai começar a ficar em silêncio, pensar antes de falar e deixar as pessoas se acostumarem com a possibilidade de que você está pensando. É extremamente elegante ver alguém pensar antes de falar, porque você vai sentir que aquela pessoa não vai te dar uma resposta idiota. E aquela pessoa vai usar o cérebro. A inteligência pode ser algo extremamente magnético, se não parecer pedante. E neste caso, não vai parecer. E a partir do momento que você começar a fazer isso, se tiver alguém que não goste de você, essa pessoa vai tentar te colocar em maus lençóis, talvez fazendo uma pergunta íntima. Caso isso aconteça, ou qualquer outro tipo de pessoa tente te fazer uma pergunta que você não se sente bem para responder, primeiramente entenda que você não é obrigada a responder. Você pode sempre falar: eu prefiro não responder essa pergunta. Ou, caso você entenda que você pode responder, que não vai te deixar com mal-estar, você pode responder com humor, com leveza, nunca de forma direta, a não ser que você esteja em um lugar seguro. Ah, mas por que, Lilith? Pessoas muito diretas passam a impressão de serem mais duras do que elas realmente são. E o mistério não combina muito com a sensação de que você é uma mulher dura, ríspida, rígida. Então nós vamos fugir disso. O ato de aparentar ser mais magnética envolve muito a sua capacidade de se controlar. Surpreendentemente, o mundo ao seu redor passa a responder o seu autocontrole de uma forma ordenada. E isso é muito interessante, porque na verdade você está tendo controle sobre si, mas para as pessoas aparenta que você está tendo controle sobre o mundo. É uma forma de demonstrar poder. E por falar em demonstrar, nós podemos chegar ao segundo tópico, que é o que você demonstra, como você age.
fisicamente. Porque existem várias formas de ocupar um espaço. Existem as pessoas medrosas, existem as pessoas duras que estão lá para serem combativas, que não têm tempo a perder. E existem as pessoas que chegam, preenchem o ambiente apenas com a aura delas e cativam todo mundo. Então a primeira dica que eu dou é: você está chegando em um lugar, observe onde você está, absorva aonde você está. Se permita até às vezes parar por uns 3 segundos e olhar. Muitas pessoas chegam e já se sentem constrangidas e querem correr para um cantinho e querem ir sentar na própria mesa. Se permita chegar com calma. Se permita se integrar no espaço em que você está. Evite movimentos que demonstram nervosismo, como desviar o olhar, mexer no cabelo muitas vezes, ficar roendo a unha, bater a perninha. Calma. Do que você tem medo? Das pessoas te observarem? É claro que elas vão observar, elas sempre vão observar o que é bonito. E se elas olharem para você, sorria para elas. Todas as pessoas do ambiente estão fadadas a ficarem completamente desarmadas se você sorrir para elas. Tirando, é claro, as pessoas invejosas, mas essas é até bom que você consiga diferenciar. E é claro, se você sorrir, é bom também fazer um pouco de contato visual. Breve, não precisa ficar fixado assim, olhando para a pessoa. Não. Um breve contato visual que demonstre que você está ali, que você está presente, faz qualquer pessoa se sentir especial, se sentir ouvida. E é surpreendente como as pessoas começam a te tratar melhor quando elas sentem que você valoriza o que elas têm para falar, mesmo que instintivamente. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não dão a mínima para o que as outras pessoas têm para dizer. Em uma sala cheia de seres humanos que só querem falar, não querem escutar, seja aquela que escuta de verdade, e as pessoas vão ficar completamente hipnotizadas por você. Então, a partir do momento que você está lidando com pessoas, escutando pessoas, sorrindo para as pessoas, elas vão começar a chegar em você, vocês vão começar a ter conversas. E essas pessoas serão amigáveis, mas não serão amigos. Então é de bom tom que você entenda a arte da ambiguidade, que é o tópico 3. Porque nada é mais fascinante do que um contraste. As mulheres têm muitas camadas. Quando elas conseguem demonstrar isso de uma forma equilibrada, é muito magnético. Então imagine uma mulher que é doce, mas é firme, sabe impor o que pensa. Uma mulher que é delicada e ao mesmo tempo é ousada. Age como se fosse uma fada, se divertindo em tudo que faz. Não tem movimentos bruscos. Você não acha que ela parece alguém pisando, um gigante andando por aí. Você não vai ver os passos dela fazendo barulho. Ou então uma mulher que é enérgica, mas é extremamente amigável. E você sabe que aonde ela estiver, as pessoas sempre vão se sentir muito confortáveis. E talvez dar boas risadas. E eu sinto que uma boa forma de trazer isso à tona é fazendo combinações inesperadas. Então, por exemplo, alguém te elogiou por ser bonita, por ser fofa, por ser gentil, responda com algo engraçado que demonstre um pouco do seu bom humor. Isso vai ressaltar um lado seu que as pessoas possivelmente já perceberam, mas não fizeram uma associação tão forte. Outra forma muito poderosa de fazer isso é combinar estilos. Você pode usar uma roupa delicada com um batom marcante. Você pode usar uma roupa casual com um cabelo mais chamativo. As combinações são diversas. Encontre aquilo que você pode combinar dentro do seu guarda-roupa e da sua personalidade e não tenha medo de trazer isso para o mundo. Outra coisa que funciona muito para demonstrar um pouco mais de intelectualidade é a própria ironia. Tem que ser leve, tem que ser em momentos muito espaçados, em momentos inesperados. Não deve ser hostil, mas quando bem empregada, faz muito sucesso. E outra coisa que afeta muito a forma como as pessoas te tratam é o controle que você tem sobre a sua narrativa pessoal. E eu acredito que isso vai muito além de o que você quer passar. Você tem que demonstrar uma narrativa envolvente na hora de contar isso. Talvez você tenha visto algo que transformava uma situação simples que você viveu em algo memorável. Ou não, às vezes foi realmente uma situação simples, mas você vai trazer a experiência por um viés de gentileza, de como isso te marcou, de
de como isso te moldou, com um sorriso no rosto, um sorriso na voz. E de repente as pessoas vão sentir que estavam lá com você. Então, ao contar uma história, não conte apenas o que aconteceu. Traga detalhes que para você evocam alguma emoção. Use pausas dramáticas, mude as suas expressões para trazer ritmo. E é claro, quando você fizer pausas dramáticas, porque lembra que você vai começar a pensar no que você vai dizer, né? Você vai demonstrar para as pessoas que você está pensando. Isso também te ajuda a ser menos prolixa, que é um grande problema. Muitas mulheres falam, e aí quando terminam de falar, começam a repetir, porque a mente delas fica muito agitada e elas querem trazer a mensagem. Se elas falassem mais pausadamente, elas entenderiam o que elas já disseram, o que elas ainda precisam dizer, conseguiriam organizar essa mente caótica, porque a nossa organização começa com as nossas ações. O que está bagunçado por dentro pode ser mais facilmente resolvido se você começar a perceber essa bagunça e fazer um esforço mental para arrumar. Quando você estiver contando uma história, não fique falando da versão dos outros ou de como os outros ficaram, de como os outros se sentiram. Destaque a sua versão. Como você se sentiu, como você viu os outros reagirem. Afinal, se você parou para contar algo, que seja você a protagonista da história, não é mesmo? E é claro, eu estou falando aqui sobre você ter controle da sua narrativa. É bem diferente de você achar que só pode falar de si mesma. Uma pessoa irresistível fala pouco de si, mas sabe muito sobre muitas coisas. Então aproveite para assistir algo interessante hoje, aprender algo novo. Talvez uma palavra nova ou um fato da história que você não esperava. Uma curiosidade do mundo animal. Às vezes, quando você puxa um assunto completamente inesperado em uma conversa, você tira boas risadas das pessoas e ainda aparenta ser muito espirituosa. E isso puxa bem o ponto número 5, que é ligado a ter um toque de distinção nas suas ações. Então, quando você traz algo que as pessoas não esperam, ou quando você age de uma forma que as pessoas não esperariam que você agisse, o cérebro dessas pessoas começa a associar essa espécie de singularidade com valor. Então, ter marcas registradas, que às vezes são uma forma de falar, um modo de pensar, uma forma de contar uma piada, uma forma de se vestir, fazem as pessoas associarem essas coisas com você, mesmo quando você não está presente na sala. E aí nós temos diversas formas de demonstrar a sua singularidade, todas elas maravilhosas. Por exemplo, um perfume assinatura, clássico, que é diferente do perfume que é utilizado para sedução, que é um perfume que o seu crush tem que encontrar na rua. O seu perfume assinatura para dias comuns pode ser único, pode ser exclusivo, algo que as pessoas cheirem e pensem, o que ela tá usando? Que cheiroso. Outra coisa maravilhosa é criar um gesto pessoal. E pode ser uma forma única de rir ou de cumprimentar. Eu conhecia uma garota que só tocava as coisas com as pontas dos dedos. Ou outra garota que quando ia arrumar o cabelo, por exemplo, deste lado aqui você tem um cabelo que tá meio fora do lugar. Ela pegava esta mão pra arrumar o cabelo que está aqui. E essa mão pra arrumar o cabelo que está aqui. Ela sempre fazia o gesto cruzado. E é algo tão simples, mas que traz atenção, porque é inesperado. Entende? Você não precisa de repente dar um pulo e falar igual Sérgio Malandro. Às vezes são coisas muito simples e muito poderosas. Outra coisa que sempre funciona é você utilizar algum tipo de acessório específico que ajude a marcar a sua presença. Então, às vezes, um pingente mais forte no colar, ou então um batom colorido, ou às vezes vai ser um brinco de argola bem bonito que você sempre vai usar. Argolas. Vai ser a sua coisinha pessoal. Ou não, às vezes você vai usar uma cor específica em todos os seus looks. Por que não? Descubra aquilo que você quer que seja a sua estampa e traga com frequência. Não precisa ser todo dia, mas quase todo dia. Por exemplo, quem está aqui há um tempo já sabe que esse tom de azul é uma novidade, porque eu costumo usar sempre os mesmos tons de roupa. Quando eu uso algo diferente, é um pouco surpreendente. E faz as pessoas perceberem que, nossa, esse tom de roupa é tão Lilith. Eu adoro quando as pessoas me mandam uma roupa que elas acham que parece comigo. Ai, pra mim é tudo. Eu fico muito feliz. Mas agora indo pra dica número 6, que eu já dei um spoiler mais cedo, mas ela ainda assim tem vários pontos que nós podemos trazer. Vamos falar da escuta
que desarma as pessoas. Porque poucas coisas nessa vida geram um vínculo emocional tão lindo quanto escutar alguém. E existem várias formas de demonstrar para a pessoa que você está escutando. Por exemplo, se for alguém do seu dia a dia e ela te contou algo muito importante ontem, do tipo, ai, minha mãe vai fazer uma cirurgia hoje. Eu vou sair daqui e vou direto pro hospital. No dia seguinte, você pode chegar e falar, como sua mãe está? Parece algo simples, não é? Mas eu fico chocada de quantas pessoas não conseguem fazer isso. É sério, as pessoas não fazem essa associação de o que a pessoa me disse ontem para o que a pessoa me disse hoje. Talvez porque elas não estejam escutando. Outra coisa que você pode usar de vez em quando, não sempre, é trazer um pedaço da frase que a pessoa te disse e complementar. Então, por exemplo, a pessoa estava falando sobre viajar para Roma e como foi uma viagem incrível, blá blá blá. E aí você fala, nossa, viajar para Roma deve ser uma experiência sensacional. Porque blá 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 e complementa o porquê você acha. Mas percebe que você trouxe viajar para Roma, que foi algo que a pessoa falou? Instintivamente isso vai gerar uma conexão entre vocês. Só não pode ser usada com exagero, porque fica esquisito. Outra coisa muito legal que faz toda a diferença é quando você estiver conversando com alguém e a pessoa te faz uma pergunta, ao invés de você dar uma resposta direta, devolva com uma pergunta. E esse é um truque muito legal que é utilizado pelos hosts no Japão. Para quem não sabe, hosts são pessoas que trabalham em bares e a profissão deles é simplesmente ser bonito em um bar, fazer as pessoas que estão lá gastarem mais dinheiro e conversar com elas. Tipo uma presença VIP aqui no Brasil. Só que os hosts do Japão, eles são muito versados na técnica de ser host. E eles sempre terminam uma frase com uma pergunta, para garantir que a conversa nunca fique estranha. Afinal, às vezes a pessoa chega e pergunta algo para você, aí você vai e responde. Aí a pessoa... Aí ficam os dois, tipo... um olhando pro outro assim, não. Vamos fazer esse exercício de bola de vôlei, ping-pong. Te fez uma pergunta, responde, traz outra pergunta. Assim você também garante que não fique só você falando, que é algo que nós não queremos que aconteça. Nada é menos atraente do que uma pessoa que fala demais. E outra coisa que você deve evitar, além de falar demais, é interromper. A não ser que a pessoa esteja falando algo muito absurdo. Mas evite. Só o hábito de não interromper as pessoas já te torna muito magnética. A educação em si é um grande diferencial, porque as pessoas não estão nem aí. E é claro, nós tivemos um embasamento do que é a educação, que os nossos pais nos ensinaram, mas nós sempre podemos nos tornar mais educados, mais corteses, mais elegantes. Nós temos esse poder e é extremamente magnético. E por falar em ações elegantes que nós podemos aprender a ter, vamos ao 7º ponto, o dom da recusa elegante. Porque seguindo aquele contexto de exclusividade que eu já trouxe para vocês em outros vídeos, a disponibilidade excessiva diminui o seu valor. Então, saber dizer não te transforma apenas na chata. Também demonstra que você tem vida própria, que você tem limites, que você não vende os seus princípios. E isso ativa a percepção de raridade. Então, ao recusar algo, sorria, agradeça, talvez até faça um elogio e recuse. Por exemplo, adorei o convite, mas hoje eu não vou conseguir. Quem sabe numa próxima? Percebe que eu não justifiquei o porquê do não? Isso é importante. Você não tem que explicar para as pessoas o porquê você está dizendo não. O seu não é não, e isso é elegante. Por exemplo, às vezes uma mulher está no bar e aí chega um homem e começa a flertar com ela e fala, ai, você quer sair comigo? Você quer dançar comigo? Posso te pagar uma bebida? E ela fala, não, eu tenho namorado. Tenho namorado, não. E eu entendo que isso vem de um lugar de nervosismo, mas você tem que dizer só não. Porque quando você fala para uma pessoa, não, eu tenho namorado, o que isso aparenta? Aparenta que se você não tivesse namorado, você diria sim. Não é o caso. Então diga não. Por que não, gatinha? Porque eu não quero, mas obrigada. Não tenho interesse. Não estou afim hoje, mas obrigada. E é isso. A quantidade de mulheres que eu conheço que tem muita vergonha de dizer não
e que aceitam situações absurdas simplesmente porque elas não conseguem dizer não. Não é brincadeira. Muitas mulheres não sabem dizer não, ficam extremamente constrangidas em ter poder. Porque, vamos ser sinceras, dizer não é o ato de ser poderosa. E tem muita mulher que tem vergonha disso. Que engraçado, né? Um não elegante é impactante. E esse impacto existe por um motivo. Para que a pessoa não tente trazer uma justificativa do porquê ela acha que sim e tentar quebrar o seu raciocínio. Quanto mais argumentos você trouxer, mais fácil a pessoa consegue te convencer. Então apenas diga não. E vida que segue. E eu entendo que esses 7 pontos são muitos, você pode escolher apenas alguns para começar, aqueles que você achar que são mais impactantes na sua realidade. Mas se você acha que você precisa de uma ajudinha para conseguir colocar essas coisas em prática, saiba que eu estarei lançando em outubro uma sociedade apenas para musas. Essa sociedade será voltada para mulheres que querem evoluir, se conectar com a melhor versão de si mesmas e aprender algumas dicas de sedução e estratégia que o YouTube não me deixa contar para vocês. Mas isso é algo para outubro. Vou deixar vocês nesse suspense. Até lá, eu deixo aqui uma indicação de vídeo onde eu te ensino a ser um pouco mais malvada e deixar a boazinha que diz sim para todo mundo para trás. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.